Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós. Nós estamos na primeira semana do tempo comum, e a liturgia do dia de hoje nos garante que Deus, Ele sempre combateu a favor de seu povo. E todas as conquistas, sobretudo territorial, de países, acontecem e aconteceram de modo lento e muito difícil. É o que aparece por meio da primeira leitura que nós ouvimos hoje. A guerra, ela foi decretada. Não se refere apenas a uma batalha entre filisteus e israelitas. Por trás da primeira leitura existe também essa guerra entre o Senhor de todos os senhores e os ídolos do tempo presente. Daquele tempo, mas podemos também nos referir ao tempo atual, porque a palavra ela se atualiza em nossa vida. O Senhor, Ele era simbolizado pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela foi considerada pelos hebreus como um sinal visível da presença invisível de Deus no meio do povo, um sacramento. E é também a primeira leitura que nos ajuda a compreender que a Arca da Aliança, ela alimentava a fé do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse povo que foi preparado para o grande encontro com o Messias. O salmo que nós ouvimos parece-me ser realizado após uma derrota, porque o povo de Deus experimentou essa derrota, e após a derrota eles vão diante de Deus e diante da própria consciência para rezar. E diz o salmista: despertai, não nos deixeis eternamente. E o salmista vai dizer, do fundo da sua angústia: por que nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Para sair vitoriosos nos combates propostos pela vida, de acordo com a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho que nós ouvimos, não basta apenas dizer e se apoiar na palavra: Senhor, Senhor, estamos perecendo.
Até porque Jesus disse no Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade. Para alcançar a nossa salvação, não é suficiente cobrir-se ou se esconder atrás de uma arca, atrás da presença de Deus. É necessário ter uma postura. Não querer manipular Deus para um benefício pessoal. Eles foram derrotados, experimentaram uma primeira derrota na primeira leitura, e agora pediram então que a arca ela fosse encontrada, trouxeram a arca, e quando a arca chegou junto ao povo hebreu, os filisteus disseram: Deus chegou no acampamento, ai de nós. Os pagãos dizendo: ai de nós, porque os hebreus não estavam com essa alegria nem ontem, nem anteontem. Ai de nós. Se os pagãos estão certos da presença de Deus no meio deles, isso significa que o povo hebreu também deveria estar certo dessa presença. Mas como eles não estavam tão certos assim e se apoiaram, porque tentaram manipular Deus para um benefício próprio, eles experimentaram a derrota. Deus não foi derrotado. O povo sim experimentou as consequências do próprio pecado, uma dor insuportável. E é a partir da leitura que nós compreendemos que a arca da aliança, ela foi retirada, e agora o povo de Israel sente-se abandonado por Deus, como consequência da própria escolha. As nossas escolhas, elas trazem consigo consequências a curto, a longo ou a médio prazo, mas não é o fim. Pois Deus chamou ontem Samuel. Existe um processo da eleição divina, um dom. Mas Deus encontrou no coração de Samuel a disponibilidade humana. É dom de Deus e tarefa humana. E com a sua vocação, nós temos o início de uma nova história, de um novo povo, um novo tempo. E Samuel vai se tornar, mais à frente, no livro de Samuel, o responsável por ungir Davi. Samuel vive à sombra do santuário, mas ele já era conhecido por Deus e ao mesmo tempo já conhecia o Senhor de sua vida. E esse Davi a quem Samuel vai ungir, ele aparece na genealogia de Jesus. Cristo é essa imagem da nova sociedade. E como imagem da nova sociedade, com um gesto profundo que ele teve hoje por meio do evangelho que nós ouvimos, de não se distanciar do leproso conforme a lei dizia, não recusa o contato, atinge o leproso no mais profundo da sua existência e ele toma sobre si as lepras do leproso. Porque o leproso, ele não tinha a possibilidade de entrar na sociedade. E ele era excluído. Agora Jesus Cristo, por assumir, por tocar, por se aproximar desse leproso, ele não pode mais entrar no povoado. Deus tomou sobre si as nossas lepras. E quando nós olhamos Jesus Cristo na cruz, o amor, ele saiu vitorioso do sepulcro. Na manhã da Páscoa. E foi na manhã da Páscoa que a lepra, ela foi tomada. Todas as nossas lepras, todas as nossas enfermidades. Porque a lepra, no corpo, ela é considerada como um reflexo da decomposição causada em nós e no nosso coração pelos nossos pecados. No dia de hoje, que Deus nos ajude a experimentá-lo em nossas situações, em nossos combates, e que Ele nos dê a graça de sermos vitoriosos, e que não tenhamos a pretensão de manipular
a presença de Deus em nossa vida. Deus, minha gente, Ele escapa à nossa manipulação humana. Deus não se deixa manipular, de modo algum. E nós temos que ter essa consciência do próprio pecado, de querer achar que nós seremos salvos simplesmente pelo fato de rezarmos a missa. As leituras tendem a nos ajudar. As pessoas acham que serão salvas somente por estarem presentes na missa. As pessoas pensam que serão salvas porque carregam o texto. Não estou dizendo que não tem que ir para a missa e não estou dizendo que não tenha que carregar o texto, mas reze. Não se apoie nas suas palavras diante de Deus, mas se apoie nesse dom, nessa graça que orienta, que perpassa toda a nossa história. Deus está fazendo história conosco e Ele quer nos dar a vitória que tanto nós necessitamos. Qual é a vitória que hoje você gostaria de pedir a Deus? Mas sinto lhe informar, a sua vitória passa pela sua disponibilidade humana. Deus já fez a parte dele. Peçamos a Ele que Ele permaneça conosco. Porque Jesus depois sintetiza tudo dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.